Sextante no Ar, o podcast da editora Sextante. Olá, eu sou Mariana de Souza Lima, diretora de marketing. Está começando agora mais um Sextou na Sextante, o programa com as últimas novidades e notícias do nosso catálogo na grade de programação do Sextante no Ar, o podcast da editora Sextante. E eu estou aqui mais uma vez com Virginie Leite, diretora editorial, para falar um pouco sobre os nossos lançamentos de julho. Vem muita coisa por aí, segura, ouve esse podcast até o final que você vai gostar. Oi, Virginie. Oi, Mariana, tudo bom? É sempre um prazer estar aqui falando sobre as novidades do nosso catálogo. A gente está curtindo, né, Virginie? Estamos curtindo. Está sendo uma delícia. Vamos começar com Descubra Seus Pontos Fortes 2.0? Vamos. Esse até foi legal que no último podcast que a gente fez, a gente até deu uma palhinha que ele estava vindo por aí, porque esse é um livro que as pessoas estavam desesperadas pedindo, né? Porque nosso recorde ali no e-mail de atendimento é a gente perguntando sobre esse livro. O Descubra Seus Pontos Fortes, porque a gente tem que deixar um gapzinho, né? Entre acabar o estoque do Descubra Seus Pontos Fortes e a gente começar com essa versão 2.0, que é muito bacana, Mariana. Eu tinha feito o teste, né, do Descubra Seus Pontos Fortes e fiz esse 2.0, mas assim, é perfeito. Assim, porque para quem não conhece o livro, que a gente está assumindo aqui, como foi um livro que já vendeu 6 milhões, né, no mundo, até hoje que muita gente conhece o teste. É um livro que ele surge a partir de um teste, né, que é o teste Descubra Seus Pontos Fortes, que depois ganhou o novo nome de Clifton Strengths, por causa do fundador dele, quem criou, né, que faleceu, que era o Don Clifton. E aí, em homenagem, eles mudaram até o nome do teste. E esse teste é para você descobrir os seus 5 maiores talentos, né? Seus 5 pontos fortes, né? Porque toda a teoria dos pontos fortes é que é muito mais importante você focar no que você faz melhor do que você ficar preocupado e tentando consertar os seus pontos fracos, as suas fraquezas, né? É ruim para o colaborador e ruim para o líder, né? Porque vai frustrar a pessoa vai ficar corrigindo um defeito que não vai levar a lugar algum. Exatamente, e não gera um bom resultado. Isso que todo mundo que trabalha naquilo que mais gosta, por isso que isso intuitivamente a gente até percebe, né? Quando você faz algo que você ama muito, você tem muito mais chance de fazer aquilo muito bem. Então, esse livro é focado para você descobrir quais são os seus 5 principais talentos, né? Ele tem um leque de 34 temas. Tudo isso foi assim, desenvolvido com base em pesquisas de anos e anos. A primeira versão do teste é de 1998, então eles foram aprimorando muito, né? Até chegarem ao ponto que eles estão hoje. E aí no livro, você aprende quais são todos esses talentos e aprende a importância de desenvolver os pontos fortes, e você tem acesso a um código que você faz o teste, né? E no teste você descobre quais são esses 5 talentos seus, e hoje em dia o teste é muito mais moderno. Além de você descobrir os 5 talentos e ter a descrição desses talentos, ele dá um novo relatório que é customizado para cada pessoa, exatamente por essa combinação de talentos, porque cada combinação de talentos forma uma pessoa única, né? Então, é o teste da percepção dos pontos fortes, ainda tem 10 ideias de ação para cada um dos talentos. Então, no final, você tem um relatório também com 50 ideias para você colocar em prática, né? Que coisa completa, né? É muito completa e é bom, tanto individualmente como você falou assim, para um chefe que quer pegar e ajudar a equipe, pode sugerir que as pessoas podem comprar até o livro, as empresas darem para os funcionários fazerem os seus testes e com base nesse resultado tentar trabalhar individualmente, né? Na sua equipe, quem funciona melhor para cada área. É muito bacana, muito bom mesmo. Um exemplo que me vem à cabeça é alguém que você vê, tá na cara que não tem talento nenhum para lidar com o público e às vezes colocam a pessoa nessa posição de lidar com o público. Não vai funcionar, né? Não vai funcionar. Tem pessoas que pensam mais introspectivas. E não quer dizer que ela não tem outros talentos também. Não, exatamente. Às vezes é uma pessoa que ela pode ficar cuidando, sei lá, eu vejo na nossa área, né, mercado de livros mesmo, para a gente dar um exemplo. Tem pessoas que gostam de trabalhar com
texto só, sentadas ali diante do computador, não querem aparecer, não têm esse talento para aparecer, para interagir tanto com o autor, com o público, mas ela pode estar ali trabalhando o texto e ser maravilhosa nisso, porque tem muita atenção, muito foco. Já uma outra pessoa é mais extrovertida, gosta do contato, interage bem, né, com os autores. Então, a gente, como líder, ele até fala isso, que as pessoas são mais felizes quando o líder consegue identificar quais são os talentos delas, né? Essas pessoas normalmente não vão embora do trabalho, né? Porque elas conseguem ser reconhecidas no que elas fazem de melhor, então elas ficam felizes, né? Esse livro é muito bom, ele já a versão anterior já era muito aplicada até em empresas. Muita gente de RH procura para comprar, muitas empresas muitas, compram. mas assim, o que é bacana é isso, e individualmente a própria pessoa pode comprar, fazer. Agora a gente até aprimorou em relação ao livro anterior, a gente logo no início do livro, a gente ensina como faz o teste, né? Porque o teste é muito simples, mas você não pode interromper, não pode parar e fazer outra coisa. Tem que fazer de uma leva só. Tem que fazer, você tem que reservar, sei lá, uma meia hora para você fazer o teste. As perguntas são rápidas, porque tem 20 segundos para responder, porque a ideia é exatamente que você não pense muito, que você faça uma coisa meio instintiva, né? Que é para exatamente chegar não mesmo... mascarar o resultado, né? Senão vai mascarando, a pessoa já vai... que a pessoa pode querer forçar um resultado, e aí não é isso que é interessante, né? Mas assim, o teste é muito legal, realmente assim, esse livro é maravilhoso, e eu vejo pelo meu, né, que eu fiz assim, eu me identifiquei totalmente, é muito bacana. Não sei se você já fez ainda, mas se não fez, Mari, faça, que você vai adorar. Eu fiz o anterior. E também gostei. Agora é bom que dá pra fazer agora outro, faz o novo. Lembrando que esse código é individual, né, Virginia? Não dá assim, infelizmente, não dá pra pessoa comprar e dá pra 10 pessoas fazerem o teste. Não, ele é individual porque o resultado é customizado também, Não, né? e é isso, e você fica com acesso, você faz também um login nesse site, nessa plataforma, para você poder entrar a qualquer momento, ver conteúdos que eles colocam lá. Então, realmente, assim, tem um valor muito grande, a pessoa tem que usar aquele código para ela mesmo, não tem jeito. Se quiser presentear ou achar interessante que o marido faça... Ou que leia o livro já dá super... né? Porque o que eu vi acontecer também é de gente que quer fazer o teste antes de começar a leitura do livro. O ideal é que você comece em determinado ponto, você faz o teste na hora que for indicado, né? Exatamente, o horário do teste. Porque funciona melhor se você entender o valor, né, exatamente de toda essa teoria, essa metodologia dos pontos fortes, né, como isso é relevante. Então, o ideal realmente é que você lê pelo menos a primeira parte do livro antes de fazer o teste. E o teste é um complemento a toda essa leitura bacana que tem aí, né? Muito legal. É realmente um livro sensacional, acho que vai vender muito. Agora a gente vai falar da técnica Pomodoro. Legal esse título, diferente, né? Muito diferente, e assim, toda a história desse livro, que tem esse nome curioso, e para quem depois for ver a capa, ele é uma graça, porque ele tem um timerzinho de tomate, um timer de cozinha mesmo desses, e é super bacana, porque o autor, Francisco Cirilo, ele estava na faculdade na época, ele tinha muita dificuldade de se concentrar para estudar, e aí ele estava apavorado que ele tinha assim, pouco tempo, ele estava até num curto período de férias, mas ele tinha que ler 3 livros, estudar um monte de coisa, e ele não conseguia. E ele falou, meu Deus, eu tenho que criar um método para eu conseguir. Agora eu vou ter que ler pelo menos um capítulo por dia, sei lá e tal. E aí ele começou a criar um método que ele pegou um timer e falou, não, para eu me concentrar, vou marcar aqui um tempo que eu não vou fazer mais nada, eu vou ler o livro. E aí dali é que começou a técnica Pomodoro, porque o timer que ele tinha era de tomate, né? Enfim, e aí ele foi desenvolvendo, aperfeiçoando ao longo do tempo, né? E o que ele identificou? Porque é muito fácil a gente se distrair, né? Então a técnica dele, a coisa básica é que você, ele foi testando quantos minutos dava para você ficar focado antes de ter uma pausa. E aí ele chama até de pomodoros, assim, pomodoro é esse intervalo de tempo. Ele fala que você fica 25 minutos focado numa tarefa, e aí você, a cada 25 minutos, tem um descanso de 5 minutos. A cada
4 períodos desse, de 25 com intervalo de 5, aí você ganha um intervalo maior, de meia hora. E aí, por que isso? Porque ele fala assim, que 25 minutos para você focar, entendeu? Você não vai olhar e-mail, você não vai fazer mais nada, né? Tanto que, assim, lendo o livro, você vê que tem umas planilhas, tem para você anotar mesmo, umas marcações. Se você, por um acaso, não cumprir e interromper por algum motivo, parar para falar no telefone, aí você tem que fazer uma marcação que você fez essa interrupção. Porque Tem punição para você mesmo? E aí ele falou que não considera aquele período, porque o então, ideal a punição é dos não 20 considerar o período, né? Começa como do se zero. você tivesse começar tudo do zero, porque ele falou, quando você tem esse foco dos 25, e por que os 5 minutos de descanso? Porque é um tempo para a mente realmente até dar uma relaxada, não é para você nesse período ficar pensando no que você fez, entendeu? Também não é para você fazer nenhuma outra tarefa grande. Esses 5 minutos é para você relaxar, beber água, dar uma caminhada, entendeu? Fazer uma respiração, algo para você realmente relaxar da tarefa e voltar mais 25 minutos com energia. E aí depois, nessa pausa maior de meia hora, aí sim, se você pode até fazer alguma outra coisa pessoal que você precise, dar um telefonema, comprar uma coisa. E ele é engraçado que ele vai mostrando assim que as interrupções são uma maneira que a gente tem de procrastinar, né? Da gente ficar adiando. Então, quando a gente tem uma tarefa muito difícil, a nossa tendência é ficar inventando outras tarefas, pra gente não fazer aquela que a gente realmente vai adiando, né? Tem que fazer. Aquele momento que é difícil, que vai ter que fazer. Ai meu Deus, isso é muito difícil, isso é muito chato, é muito longo. Então, essa técnica dele é exatamente para você fazendo um passo a passo, né? Você vai, assim, você se disciplina, é uma questão de disciplina, por isso que ele pede para você marcar as interrupções, para você até entendendo mesmo o seu modo de trabalhar, e aí com isso evitar aquilo que a gente faz, porque é muito engraçado, coisas que a gente acha urgentíssimas, a gente tô trabalhando na edição do livro, e de repente eu acho muito urgente eu arrumar toda a minha gaveta. Enfim, não preciso arrumar a gaveta naquela hora, né? Mas a gente faz isso. É desculpinha, né? Acabar com as desculpinhas. Não, é porque com essa gaveta aqui eu não tô conseguindo achar minhas... não é nada disso, né? Porque você tá com dificuldade de encarar aquela tarefa. Então, esse método é uma forma de você ter disciplina e encarar. E esse método começou assim, bem dessa maneira leve, ele na época da faculdade, depois ele ao longo do tempo, ele realmente foi aperfeiçoando, e aí ele fez a primeira versão do livro online, e que teve um sucesso, assim, foram 2 milhões de pessoas começaram a fazer, né, seguir esse sistema de produtividade, e aí ele realmente profissionalizou isso e começou a vender. Hoje em dia ele tem uma empresa, né, que fica até em Berlim, e aí sim, ele começou a vender para empresas esse método, dar aulas, dar palestras, e é muito fácil de seguir, e é bacana, e é óbvio que assim, melhora a sua produtividade, né? Eu achei interessante porque parece que quando você tem uma meta grande e você, para atingir aquela meta, ela é tão grande que ela parece impossível, e aí você divide em metinhas, né? Então, acaba que é isso. Às vezes, você entregar um trabalho ou estudar para a prova, que nem era como foi quando ele inventou o método, né? Parecia uma coisa tão... Nossa, não vai terminar nunca eu estudar para essa prova, mas se eu quebrar os espaços de tempo, de repente eu consigo. Não, é exatamente isso. E acho que ajuda, assim, a você ficar mais consciente também, né? Atenção plena, né? Olha, você vê os conceitos aí da sextante todos juntos, tá né? sempre tudo interligado, né? A gente tem que, quando tá naquele momento, foco naquele momento. É isso que é a coisa da consciência, das decisões, de como a gente vai usar o nosso tempo, né? Isso acho que é muito importante. E é um livro bom, porque ele é objetivo, fácil de ler, curto, o método é super fácil de entender. E agora a gente vai falar sobre comunicação não violenta, vivendo a comunicação não violenta, né, Virginia? Tão importante hoje em dia. Muito importante. E esse livro é maravilhoso. O Marshall Rosenberg é o papa da comunicação não violenta, né? Ele media conflitos em zonas de guerra. E o interessante é que ele usa esse método também desde mediações em casamentos em crise até
realmente tribos em guerra que se matam na África e tal. Então, a base desse conceito dele, né, que isso é uma forma de viver, não é uma questão só de como falar, né, porque o nome do método, dessa filosofia comunicação não violenta, pode dar a entender que a gente está falando só de como você fala, mas não é isso. Na verdade, o que ele tenta mostrar, né, que para você negociar um conflito, para você minimizar atritos, a coisa mais importante é entender a necessidade do outro. Mas que isso que parece muito fácil, não é. Porque às vezes as pessoas, primeiro, têm dificuldade até mesmo de verbalizar qual é a necessidade delas, né? Então aí, por exemplo, tem um exemplo no livro super bacana de um casal que está há mais de 30 anos juntos, né? E se dão muito bem, se relacionam bem, são alegres, mas eles têm um ponto de dificuldade, que é a questão financeira, porque logo no início da vida de casado, a mulher passou um cheque sem fundos. E o marido, Coitada. Depois daquilo, não quis mais saber. Falou, não, agora quem vai controlar o dinheiro aqui em casa sou eu, não quero. Nunca mais confiou na esposa. E isso é um eterno problema, porque eles voltam a brigar sobre isso sempre, né? E não conseguem se entender. Então chamaram a mediação do Marshall Rosenberg. E primeira coisa que ele queria, que ele pediu assim, por favor, para o marido e para a mulher, qual é a sua necessidade em relação a essa questão? Aí o marido, não, mas porque ela gasta muito, porque não dá, ela não tem responsabilidade com dinheiro, assim, desse jeito a gente vai quebrar, não sei o que. Ele disse, não, mas isso aqui você está fazendo uma crítica em relação à sua mulher, mas qual é a sua necessidade? Eu não estou perguntando, não estou pedindo o seu julgamento em relação a ela, estou perguntando. Aí ele não conseguia dizer, só que depois de 2, 3 vezes, como mediador, né, o Marshall falou para ele, não, então pelo que eu estou entendendo, vê se eu estou entendendo a sua necessidade bem. Você está dizendo que você quer proteger sua família e seu patrimônio. É isso que você quer? Era isso que eu estava falando o tempo todo. E, por outro lado, quando também perguntava para a esposa qual é a sua necessidade, ela também só reclamava do marido. Porque isso é um absurdo, porque todo mundo pode errar e ele está muito controlador, ele não me deixa gastar dinheiro nenhum, ele é pão duro, enfim. Então, também não conseguia dizer qual era a necessidade dela. Depois de muito tempo, ela falando, não, porque todo mundo pode errar e depois mudar. Aí o Marshall, de novo, então o que você está querendo dizer, a sua necessidade é que ele confie em você? Ela é exatamente o que eu estava falando. E aí, a partir desse momento que cada um entendeu a necessidade do outro, ficou mais fácil se chegar a um acordo, né? Porque o método da comunicação não violenta tem a ver com isso, com empatia, com compaixão, com você entender a necessidade, se colocar no lugar do outro, né? Por isso que é uma forma de viver, de pensar, né? Para exatamente o que gera os conflitos é quando as pessoas se sentem frustradas, né? Não conseguem lidar com a frustração, com a raiva, né? Então, enfim, esse desconforto é que gera as brigas. A né? raiva é até um tema de livro nosso, né? Virtude da Raiva, que está entre os livros mais vendidos da Sextante, que parece um sentimento ruim, que com certeza não é bom, né? Ele é ruim, mas que ele pode ser visto por um lado positivo que é você tomar decisão sobre algum assunto, entender que o momento da raiva às vezes é um gatilho de muitos outros sentimentos que você está mantendo ali preso em você, então lidar com isso é importante. Não, exatamente, porque tem aquelas pessoas que vão engolindo sapos, né? Vão ficando incomodadas com certas situações, mas elas não conseguem verbalizar, não conseguem dizer, olha, estou incomodada, estou desconfortável, e aí vão acumulando, e de repente a raiva é quando tudo explode, né? O ideal é que você consiga não deixar chegar nesse ponto da explosão, porque em geral você perde até a razão, mesmo que você estivesse com a razão, quando você explode assim de maneira intempestiva, acaba sendo ruim, né? Então, se você consegue entender que você está com esse sentimento de raiva e mais tentar
fazer com que um outro te ouça, né, compreenda, você pode lidar com isso. E o Marshall, quando ele começou os estudos dele, né, que levaram ao método da comunicação não violenta, uma das coisas que ele queria entender era exatamente isso. Por que algumas pessoas reagiam, né, com violência, com a agressividade diante das circunstâncias e outras não, já conseguiam ter um comportamento mais calmo, mais empático, né? Então, até o estudo dele partiu disso, né? E o interessante é que ele faz mediações em países em guerra, né? Como Ruanda, Nigéria, Malásia, e ele coloca frente a frente grupos que estão se matando. E ele consegue, usando esse método, né, fazendo todo esse trabalho, com que um compreenda a necessidade do outro para chegar a um ponto mínimo onde todo mundo ganhe. Porque também, se só um dos lados ganhar, não existe, né, negociação, não é essa a ideia, né? Mas assim, esse livro é muito importante, é um livro que é importante para os pais educarem seus filhos de acordo com a comunicação não violenta, né? Assim, para que as próprias relações pais e filhos sejam mais harmônicas e que os filhos também, educados com esse conceito, tratem as outras pessoas melhor, né? Então, assim, é muito importante em diversas áreas da espiritualidade, né? Ele é um conceito muito maior, Se né? colocar no lugar do outro, né, Virgínia? Porque a minha impressão, assim, é que quando você vai lidar com seus sentimentos, você vai mostrar para o outro. Então, quando você fez isso, eu me senti diminuída, fui desvalorizada com determinada atitude, fica parecendo que você está ficando nu na frente do outro. Mas é que você pode fazer isso, assim, esse ato de você dividir os seus sentimentos, você não perde, você só ganha, né? Porque tem esse outro olhar que você, acho que sensibiliza muito mais o outro na hora que ele entende que aquele determinada ação te afetou o outro, né? Não, é assim, você sem abrir mão das suas virtudes, dos seus valores, conseguir criar relações mais amorosas com o outro, né? Acho que o pessoal das redes sociais precisa, é livro obrigatório para quem Isso está nesse mesmo. mundo polarizado que a gente está vivendo. É muito importante viver a comunicação não violenta. É isso aí, Mari. E aí a gente fala também de Atenção Plena para Iniciantes, que é um livro que a gente está relançando aqui na editora, né? Ele tem um CDzinho. Que tem, exatamente, o Atenção Plena para Iniciantes, assim, o Mindfulness é um tema forte, né? Que a gente tem o livro Atenção Plena, e esse Atenção Plena, como o título diz, é para iniciantes, né, do Jon Kabat-Zinn. Cara que acha que não é para ele, meditar não é com ele, essa coisa de manter o foco numa coisa também não é para mim. Então, e aí ele ensina tudo, né, os benefícios, porque o Jon Kabat-Zinn, ele é médico, ele é doutor em biologia molecular pelo MIT, e ele tem todo um trabalho que é de redução do estresse baseado na atenção plena, né? Ele estudou essa questão de como a atenção plena, os efeitos que tem no cérebro, né? Porque às vezes as pessoas acham, isso tudo é bobagem, então, mas hoje em dia tem muitos estudos, pesquisa mesmo universitária comprovando os efeitos da meditação, da atenção plena, né? Como isso melhora a sua vida, né? Seu bem-estar. Então ele, com base nisso, ele resolveu esse livro exatamente para ensinar o passo a passo desde o início, o que é a atenção plena e como é que isso serve, né, para aliviar principalmente o estresse, a dor, as doenças também. E aí ele dá umas meditações guiadas, né? E ele ensina que a meditação você tem duas maneiras de fazer. Tem uma que é a formal e a informal, né? A formal é aquela que você se prepara para meditar, mas que o importante é que isso vá se entranhando na sua vida, de tanto você praticar, né, você no dia a dia consiga viver nesse estado de atenção plena, né, que é sempre o foco no momento presente, né, acalmar aquele barulho interno, que a gente sempre fala que a mente é tagarela, né, a primeira vez que eu me lembro de ter ouvido isso há muitos anos atrás, na Sextante, eu falei, meu Deus, é isso mesmo, né, porque a gente tem uma conversa interna com a gente mesmo, onde a gente se critica, a gente se julga, a gente não para, a gente tem vergonha, a gente revisita os momentos das coisas que deram errado, e
e isso faz muito mal, né? Enfim, esse conjunto de livros que a gente tem, né, Mariana, das mais diversas linhas, ajudam muito, a gente se torna uma pessoa melhor, a verdade é essa. Começando lá atrás com O Poder do Agora, né, que é um clássico e que vende bem até hoje. Não, O Poder do Agora é maravilhoso, foi um dos primeiros livros que eu, quando entrei na Sextante, trabalhei, então tem uma relação até de afetividade e que é um livro difícil, não é fácil não. Mas eu me lembro que quando eu comecei a editar aquele livro, primeiro eu tive uma certa dificuldade, como assim, e de repente parecia assim que tudo se abriu para mim, que eu compreendi, sabe? Naquela época era muito novo, né? Hoje em dia você tem essa coleção de livros. Você ser assim, um observador da sua mente, isso eu acho muito incrível, assim, acho... Enfim, tem que treinar, né? Tem que treinar, mas assim, ainda mais num centro urbano, né? Porque se você ficar vivendo ali, prestando atenção no seu pensamento e tal, se você mora, sei lá, num lugar ermo, assim, numa praia pacífica. Por isso que a atenção plena, esses métodos e esse livro que é para iniciante, que tem esse passo a passo, ele mostra também como é que você pode ir tirando um pouco, às vezes, o foco, né, da sua mente, pensando também atenção ao seu corpo, aos seus sentidos, né, e você vai se libertando um pouco da tirania do pensamento. Né? Então é por isso que reduz o estresse. E desassossega mesmo a gente, né? Essa coisa do pensamento ali que fica acelerado. Nossa, é difícil domar. É difícil, é isso mesmo. E a gente encerra aqui os lançamentos de julho falando de 2 livros novos da Elma Van Vliet. Como é que fala o nome dela? Vliet? A gente está sempre nesse problema. A gente vai ter que fazer agora um curso de holandês, porque ela é holandesa. Eu falo Elma Van Vliet, mas eu não sei se é assim. Ela que lançou esses 2 livros, Mãe Me Conta Uma História, Avó Me Conta Uma História, e a gente vai ter Dia dos Pais, então a gente vem com pai e vô. Para cada um contar a sua história. Essa série, que é Tesouros de Família, né? Ela começou, o primeiro livro foi da mãe, que a gente lançou no ano passado, né? E com bastante sucesso, da mãe e da avó, que a ideia é um livro que você dá de presente e você recebe de volta, porque a ideia de todos os livros da coleção, ela fez numa época que a mãe dela estava doente e ela se deu conta de quantas coisas ela não sabia sobre a mãe dela. Né? As histórias da infância, como a mãe conheceu o pai dela, as histórias de amor, as histórias dela mesmo com a mãe pequenininha, os sonhos da mãe, porque uma pessoa também, assim, tem muito dela que... Se você realmente não senta, bate papo, cada um tem relações familiares diferentes, você não consegue conhecê-la profundamente, né? Os sonhos e desejos. Então, ela criou esse livro para que a mãe pudesse responder uma série de perguntas que ela tinha a fazer, né? E pudesse desenhar também, que é um livro que você responde perguntas, né? Sobre sua vida, no caso, a mãe, a avó, agora o pai, o avô, eles vão responder tanto das origens dele, também dos pais dele, como é que foi a infância, de que gostava de brincar, qual era o amigo favorito, enfim, aí a pessoa vai contando todas essas coisas e pode botar um desenho, se a pessoa tiver... fotos, né? Fotos. Documento, qualquer coisa. E no caso, agora do pai e do avô, como você lembrou muito bem, o Dia dos Avós é agora em julho, é dia 26 de julho, se eu não estou enganada, e o Dia dos Pais é em agosto, né? Então, e o bom é que esses livros precisam de um tempo, porque a ideia é a pessoa comprar e dar para o pai, no caso, né? Para o pai responder aquelas perguntas, colocar fotos e tudo e devolver para o filho depois. Então, quer dizer, é um presente para o pai e para o filho, assim como é um presente para o avô e para o neto, porque permite que a pessoa revisite suas memórias, né, suas lembranças, histórias divertidas, histórias tristes também, contar um pouco da sua vida. É quase como se você guardar quisesse... a memória, guardar a memória, é uma espécie assim, não é uma biografia, né, mas assim, não deixa de ser também, né? São escritos biográficos, onde a pessoa vai relembrar um pouco a vida dela e também a vida dela junto com aquela pessoa, que tem sessões no do avô, né? Agora fale um pouco sobre mim, que é para ele falar da relação dele com o neto. Agora, tem as perguntas que são todas muito sensíveis, delicadas, que ajudam realmente a trazer a memória
memória. E fala que a pessoa também, se não tiver totalmente lembrada, ela pode consultar, por exemplo, o avô pode perguntar para a avó, se lembra, quando foi mesmo que aquele dia que a gente se conheceu, enfim, para a história ficar mais rica, né? E lá, assim, esse livro faz muito sucesso, já vendeu 4 milhões, essa série, né? Já vendeu 4 milhões de livros, está em vários países, porque acho que as pessoas têm esse desejo, né? De resgatar os tesouros da família. Sobretudo nessa vida acelerada, né? Se Que a você gente- não tem esse tempinho para contar as memórias da família, aí não pode depois- se perder, né? não pode perder. Uhum. Isso aí. Então é isso, gente. Termina aqui mais um Sextou na Sextante. Hoje destacando os lançamentos de julho da editora, que já estão nas livrarias. Se você começou a ler algum e deseja enviar sua opinião ou alguma sugestão de pauta para o nosso podcast, mande um e-mail para sextantenoar@sextante.com.br. Eu sou Mariana de Souza Lima e hoje conversei com Virginie Leite. Obrigada, Virginie. Muito obrigada, Mariana. Até a próxima. Até a próxima. A gente se vê em breve. Até lá.